Canal Samba Brasil, o canal do sambista. 24 horas no ar. Canal Samba Brasil, diretamente aqui da cervejaria Antuérpia. Nós vamos hoje debater os rumos do Carnaval da Baixada Santista. Que a gente está aqui preocupado que nesse ano de 2023, uma escola que no último Carnaval ficou em 4º lugar, esse ano ela foi punida por falta de componentes. Nós somos aqui, todos os debatedores que estão aqui, somos de uma época aí dos anos 70, 80, que as escolas vinham aí com 3.000, 4.000, bateria com 300 componentes, e a gente está vendo isso cada vez menos componentes. Simonal, você que é dessa época, você que vem lá de trás, quantos componentes chegou a sair a União Imperial e quantos ritmistas saíram na União Imperial nos anos 80? A União Imperial chegou a sair uma escola de samba com 5.000 componentes, uma bateria com 360 componentes. Isso daí foi quase uma década, né? Na realidade, até esse contingente de bateria, depois a gente teve que reduzir um pouco, porque a União sofria um pouco com a evolução, né? Porque tinha muita gente, cada vez apertava mais o carnaval, o rival também brigava porque a gente tinha muitos componentes e todo mundo ficava naquela expectativa que a escola não ia dar o tempo certo para o desfile. Mas existia um atrativo maior ali, porque como o carnaval era na praia, e a praia chamava muito turista. Então, na realidade, às vezes eu ficava dentro lá da quadra da União e o turista ia procurar também fantasia. Porque o turista quer sair, a mesma coisa que quem vai para o Rio, quem vai para São Paulo. Então a Santos recebe muito turista. Mas como o carnaval mudou de local, isso interferiu muito no brilho e no contingente das escolas de samba. Isso foi um fator. Porque ele ficou mudando muito de lugar, ele ia para cá, foi para Portuária, foi para Bartolomeu, e o forte do carnaval, depois da virada da Ana Costa, foi quando ele era na Avenida Presidente Wilson. Legal, Pelé, primeiro parabéns por mais uma gestão, né? Se a União te deu essa incumbência e você estava lá pronto para aceitar esse mais um novo desafio, a gente só tem que te parabenizar, já que a tua competência te levou a isso. Dando a deixa do Simonal, você já foi presidente, você já administrou, você pegou a escola com uma nova retomada. E essa nova retomada, nós já conversamos que teve a dificuldade. Você agora tem que manter e crescer mais o teu contingente. Como é que você vai fazer para esse processo acontecer? Então, primeiramente quero agradecer, né? E a gente realmente estamos indo mais um biênio aí na escola. E quanto a esse assunto, né? A gente já vem, desde que o carnaval parou, quando retornou em 2005, 2006, né? Em 2006, já teve essa dificuldade, né? E o que o Simonal falou é uma verdade. Quando mudou para a Zona Noroeste, foi diminuindo e aí parou o carnaval. Então as escolas de samba hoje, você vê, uma coisa que é muito contestada até pelos sambistas da antiga, que a gente mudou a data do carnaval, né? O carnaval é antecipado aqui. E isso ainda favorece, nesse ponto ainda favorece um pouco o número das pessoas desfilar nas escolas e tal, né? Então o que a gente tem, por exemplo, na União Imperial, o que a gente pretende fazer para melhorar isso? Um ponto é o seguinte, é o que eu vejo, né? O sambista tem que voltar para dentro da quadra. E o sambista voltando para dentro da quadra, ele vai trazer as pessoas que gostam, a molecada nova, essa rapaziada que deixou de gostar do carnaval, né? E a gente tem que buscar essa rapaziada com escolinha, com divulgação, com programa, com debates que nem esses aqui. É a única maneira que eu vejo de voltar, não sei se vai voltar como era antes, mas de melhorar, né? Itinho, você como ex-presidente da Liga das Escolas de Samba, gostaria que você comentasse o que eu vou dizer. Eu também acho, eu desfilei muitos anos na Avenida da Praia, e como cidadão, eu acho que o carnaval na praia é um transtorno,
porque atravanca toda a movimentação da avenida, dos bairros todos ali, e além de também ser muito ruim para os jardins da cidade. Nossos jardins são o cartão postal da cidade, e não há como a gente proteger os jardins no momento de um desfile. As pessoas acabam pisoteando aquilo tudo. Mas eu pergunto a você como ex-presidente que esteve dentro dos bastidores das decisões, você vê alguma chance do carnaval voltar para a praia? Só mais uma coisa, a gente sabe que ultimamente tem havido reclamação do próprio pessoal em volta do sambódromo, algumas famílias se queixam do barulho, aquela coisa toda, né? E realmente eu também acho que desde que o carnaval foi para lá, houve uma mudança de interesse, né? Então eu pergunto, você vê alguma chance disso? Pelo que você ouvia quando você era presidente e tal? Primeiramente, boa noite a todos, obrigado pelo convite. É muito bom falar um pouco de carnaval, né? Veja só, Geraldo, eu não vejo possibilidades do carnaval voltar novamente para a praia. Hoje o carnaval, ele cresceu muito, ele mudou muito o seu aspecto, a grandeza dos carros alegóricos das escolas de samba mudou muito. Então, eu não vejo a praia um local estruturado para receber o nosso carnaval, eu não vejo isso. Mas que seria o local ideal para o Carnaval de Santos novamente ser aquela grandeza que foi nos anos 80, 90, eu acredito que seria a praia também. Mas eu não vejo um local, eu não enxergo na praia um local que possa receber toda essa estrutura, porque não é só o público, é em si a estrutura que as escolas de samba hoje montaram para mostrar o seu espetáculo. Hoje em dia um carro alegórico ele tem 5,5 por 12, 15, 18, 20, tem escola que vem com carros acoplados, entendeu? E nós não temos locais estruturados lá, primeiro para receber esses carros, onde eles têm que ser montados antes do desfile. E a praia a gente não enxerga, não vislumbra isso aí. Existia um projeto muito antigo entre o canal 3 e o canal 2, que é a faixa de areia mais longa que tem da praia, um projeto até antigo. Na época a UESBA até tentou, através do Toninho Madrugada, o Paiva naquela época, tudo. Pista na areia. Na pista na areia, um sambódromo na areia, entendeu? Seria tudo bem para desfilar e para receber esses carros alegóricos, aonde você vai ter que montar ele para deixar do jeito que você enxerga durante o desfile. Aonde que seria? Então, seria uma área de concentração e depois seria só área de dispersão. Eu não enxergo esse local na praia. Enxergaria em outro município, não no município de Santos. Em outro município eu enxergo isso, eu vislumbro isso. Eu tenho até um projeto em mente em outro município. Caso eu continuasse na época presidente da Liga, eu tinha até conversado já com a nossa diretoria de a gente tentar levar avante esse projeto. Mas para isso a gente ia ter que movimentar muitas autoridades, né? Seria de São Vicente para a praia, São Vicente, e para um carnaval regional Praia Grande. Lá no Tapetão? São Vicente? Não seria na Avenida da Praia. Não seria na Avenida da Praia. Seria em outro local que eu vejo com bons olhos e vejo que não é aproveitado de uma maneira melhor pelo poder público. Então seria um local onde poderia ser desenvolvido um grande projeto para ser um carnaval nem santista, seria um carnaval até regional também. Ô Pelé, aproveitando essa deixa aí do Vitinho, em 2007, se eu não me engano, na volta do carnaval, eu e Ariones nós montamos o grupo de jurados do carnaval lá de Praia Grande, que foi lá no Tudo Bastos, ali no cartódromo, não sei se é cartódromo o nome daquilo, na pista de atletismo. Lá era enorme, uma pista, um cartódromo enorme, tinha lugar para fazer arquibancada lá aos montes, ali mesmo poderiam ser feitos barracões. Eu não sei se você acompanhou esse barracão, na minha opinião, por exemplo, lá seria perfeito, até porque nem é tão longe de São Vicente e de Santos, até do Guarujá, porque ali é logo no começo, no Tudo de Baixo. Você chegou a ver esse carnaval? Você conversou alguma coisa com o Vitinho?
Você tem alguma ideia para esse local ali do Cartódromo, ali do Tudo de Baixos, em Praia Grande? Então, esse carnaval, você fala o metropolitano? Foi em 2007. Era 2006. FECOMA, né? Foi 2006. 2006. Acompanhei sim. E a estrutura era muito boa, o espaço, tudo que foi ali. O que acontece é que não andou, né, por alguns outros motivos. E quando eu tive com o Ditinho na liga, a gente procurou vários locais. Mas sempre com a dificuldade do quê? Não ter só o sambódromo, e sim o local para as escolas fazer os barracões, os galpões. E isso que sempre foi a dificuldade de encontrar um local, sem contar, né, o apoio do poder público, que a gente precisa para ter um projeto dessa magnitude. Então, assim, as escolas de samba de Santos, elas precisam mais até do que um sambódromo hoje, de um local para ter os seus barracões, né? Porque a maioria paga um aluguel de barracão, algumas nem tem barracão, nem consegue aluguel, tem que ficar pedindo emprestado. Isso daí é que hoje quem comanda o carnaval, a liga das escolas, os presidentes, eles têm que focar nisso aí. Porque quando a gente estiver organizado nesse sentido, com certeza a gente vai ter o apoio para um sambódromo melhor, em um local onde, sei lá, se não, que nem o Ditinho falou, se não for em Santos, for em São Vicente, for na Praia Grande. Mas assim, hoje o que eu vejo, a maior dificuldade é as escolas, elas não têm como se estruturar para se preparar para o carnaval. Então, Ditinho, tu deu essa deixa da Praia Grande. Realmente, Praia Grande é um local bem central, né? Porém é o seguinte, que nem você falou das dificuldades, não só com o poder público, porque existem as vaidades da cidade de querer administrar o seu carnaval, né? Que seria o ideal, dividiria a responsabilidade e os custos também. E principalmente com os presidentes de escola de samba, que cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado, né? Que reduziria o número de escolas, entre aspas, seria 2 ou 3 de cada localidade. E tem gente que iria reivindicar, querer desfilar no município e nem todo mundo contemplaria. Porém, a fórmula iria ter que ser encontrada. A maior dificuldade ainda está sendo a vaidade das pessoas, o poder público não se cotizar e as pessoas não entenderem que o Carnaval de Santos deveria ser metropolitano e não somente na cidade. Eu vejo assim, Ariones, eu vejo de uma maneira, de uma plenitude diferente, entendeu? Primeira coisa, eu enxergo que a gente primeiro tem que conquistar a credibilidade e a confiança do poder público. Não só do poder público de Santos, mas como de Praia Grande, de São Vicente, Cubatão e os demais. E também a credibilidade daqueles que nos representam hoje no Congresso Nacional, que são nossos deputados federais. Porque são eles que seria o elo onde a gente poderia ir buscar um recurso, igual São Paulo fez. São Paulo, na época do Serginho, ele conseguiu recursos com o governo federal, mas ele conseguiu através de alguns deputados federais que levaram ele até o Poder Executivo, onde ele conseguiu apresentar o projeto dele e ele conseguiu colocar o projeto dele em execução. Hoje em dia é um sucesso, todo mundo sabe que é um sucesso. A primeira coisa, a gente tinha que conquistar a credibilidade dessas pessoas. E outra, e mudar a mentalidade dos presidentes das escolas de samba. Hoje eles têm que colocar na cabeça deles que o carnaval não é mais amador. O carnaval não é mais o folião que vai colocar a fantasia e vai desfilar de qualquer jeito lá, se tiver legal, tá. Hoje o carnaval é profissional. O carnaval é profissional, o carnaval gera emprego. O carnaval mexe com a economia da cidade, do município. O carnaval, ele traz muitos benefícios. Mas os presidentes de escolas de samba têm que aprender isso. Aquilo que o Pelé falou, que tem muitas escolas de samba que não conseguem locar um espaço para executar os trabalhos dos carros alegóricos ou do seu ateliê, né, onde vai executar suas fantasias. Por quê? Por falta de credibilidade, por falta de profissionalismo. Então, os presidentes de escola de samba têm que colocar isso na cabeça. O carnaval não é amador. E pegando até o gancho que o Isildo falou no início, cada ano que passa, o número de componentes nas escolas de samba vai abaixando. Por que vai abaixando? Porque tem escola de samba que quer mexer no regulamento. Na nossa época, nós colocamos, salvo engano, nós colocamos um mínimo de 1000 componentes, a escola do grupo especial.
Pô, já baixou para 700. Não é as grandes que tem que se equiparar às menores. As menores tem que ver a grandeza que eles podem chegar, eles têm que se equiparar às grandes. Então o carnaval, o regulamento, ele tem que ser mais apertado, para não existir isso que tu falou. Ah, se o carnaval virar metropolitano, vai ter aquela briga, quem é que vai desfilar, quem não vai. Nós vamos fazer um ranking. Nós vamos ter que trabalhar em cima de um projeto onde você vai ter que favorecer as escolas dos municípios que vai participar do projeto. Não adianta, vai ser todas as escolas de samba só de Santos. Não pode. Então não é carnaval metropolitano, é um carnaval municipal. Entendeu? Então essas coisas. Praia Grande é vista, na minha opinião, o que o Zido falou é verdade, eu acompanhei o Metropolitano 2006, é um local sensacional, é um local que poderia ter os barracões das escolas do grupo especial e também do acesso, certo? É um local onde podia ter um sambódromo fixo, onde poderia ser explorado o ano todo com eventos para municípios, sabe? Então, é um local, mas para isso a gente vai precisar ganhar credibilidade novamente daquelas pessoas que em 2006 acreditaram e por uma série de fatores hoje não acredita mais. Simonal, você que viveu essa época de ouro, né? 5.000 pessoas na escola, você como dirigente, como é que você vê a influência dos 5 anos que ficamos sem carnaval por circunstâncias que não cabe agora analisar? Mas eu penso assim, eu fazia tempo que eu não desfilava também, mas eu vejo assim um pouco da arquibancada que aquilo foi um balde de água fria que ainda não conseguiu, digamos assim, ser superado, né? Eu acho que o pessoal perdeu o cacoete, né, de desfilar, né? O que você acha disso? Você concorda com isso? Que aquilo foi... Isso aí foi além da mudança de local, tudo isso, mas será que não foi principalmente isso que atrapalhou? Isso faz parte do conjunto da obra. Então, vamos supor, perdeu o local do turismo, cidade. Aí você fica 5 anos sem fazer o desfile. Esfriou muito. Aí foi, uns foram, que nem eu, no meu caso, eu fui para São Paulo para ser julgador do Carnaval de São Paulo. Grandes sambistas que não se conformavam em ficar parado e tinham potencial, cavaquinistas, cantores, foram os primeiros, compositores. Já visto a quantidade de samba que a nossa rapaziada ganhou lá em São Paulo. Mestre Sala, porta-bandeira, chefe de bateria. Tudo que era de bom daqui foi embora para lá. E lá começaram a ser remunerados, começaram a participar de uma grandeza maior, começaram a falar, poxa, aqui eu tenho tudo. Tenho café da manhã, tenho almoço à la carte. O que eu vou fazer lá que não tem nada? Quando voltou o carnaval para cá, que deu a ideia de fazer na Zona Noroeste e tal, foi uma luta tremenda. Aí todo mundo teve que arrumar da onde que não tinha. Arrumar gente. Eu, principalmente quando eu fui diretor de carnaval da União, eu fiz 2 alas lá do tempo da aula do Paulinho voltarem para a escola. Estão lá até hoje, graças a Deus. Entendeu? Mas, botar na cabeça, tem que fazer, que nem o Ditinho falou, tem que incentivar, tem que ter novos projetos dentro das escolas, tem que fazer com que a escola de samba seja um lugar agradável, tá entendendo? Que o poder público também abra mais espaços, como a Secretaria de Cultura está abrindo muito espaço para fomentar a cultura da cidade, entendeu? Aí tem diversos cursos, mas precisa muito mais, precisa mais interesse político. O Ditinho acabou de falar, dos nossos políticos que estão lá, agregar, fazer um estudo, aonde vamos supor que o carnaval um ano fosse na Zona Noroeste, outro ano fosse na Praia Grande, outro ano fosse em Cubatão, outro ano fosse lá em Itanhaém, lá sei eu. Mas que tivesse um
lugares bons e que o incentivo fosse maior. Cresceria, é claro, voltaria a ser a potência, porque o Santista, o Carnaval de Santos, todo mundo fala, era o segundo maior carnaval do Brasil. E aí? A gente só vai ficar no passado, só na ideia. Mas ninguém trabalha realmente. Vamos colocar um plano, que nem, eu nem sabia o que o Vitinho falou. Como é que faz reduzir o contingente da escola? Quer dizer, então todo mundo fica pequeno. Você já não tem aquele incentivo de trabalhar para que a escola tenha um número de componentes que vá forrar o tapete, né, da avenida, forrar aquele chão cheio de fantasia. Você não vai ver aqueles espaços que estão lá. Você só vai ver só brilho, só fantasia. Esse é o grande problema do nosso carnaval. Ô Ditinho, no caso o carnaval for parar lá em Praia Grande, nós levaríamos 16 agremiações daqui, mas se não me engano são 6 agremiações que tem lá na Praia Grande. Seriam 22 agremiações. Acho muita coisa. Não seria mais interessante, em vez de a gente levar 16 escolas com 1.000 componentes, a gente ter 8 escolas com 2.000 componentes? Não, como disse o Simonal, acabou de dizer, não seria um espetáculo mais bonito? E como fazer isso? Haveria alguma maneira de ter a fusão das escolas aqui de Santos, daqui da Baixada, para se tornar, em vez de 2 médias escolas, uma grande escola? Há possibilidade de fazer isso? É só, Isildo, tu vai mexer na vaidade de muita gente, né? Tu querer, principalmente, Santos não comporta 16 escolas de samba. Vamos ser sinceros, vamos ser profissional, bastante profissional. Santos não comporta, mas tem. Deixaram, na época, ser criadas essas escolas de samba. Autorizaram essas escolas de samba a ser criadas. Hoje você, para tirar o status dela de escola de samba, é difícil. É difícil você chegar para 2, 3 escolas de samba, vamos fazer uma só? Nós não vamos conseguir isso. Então, caso conseguisse um projeto desse ser executado e ter êxito, a gente teria que trabalhar de uma maneira aonde a gente ia ter que trabalhar no ranking, para ver quem ia ser do grupo especial, quem ia ser do grupo de acesso. E conforme for, deveria ter até um outro grupo, o terceiro grupo, entendeu? Para você poder atender a demanda dos municípios, porque a partir do momento que você for fazer um trabalho em conjunto, onde vai envolver todas as cidades da Baixada Santista, você vai ter que atender pelo menos algumas escolas de cada cidade. Senão o poder público não vai querer, não tem um representante da minha cidade, eu vou ajudar no quê? Seria um tipo de projeto, mas aquilo que aproveitando o gancho do Simonal, um dia nós fomos o segundo melhor do Brasil, nós vamos ficar igual o Santos, na época do Pelé, né? O passado é passado, o presente é outro. São Paulo é uma metrópole, nós somos uma província. São Paulo tem um potencial financeiro muito maior que o nosso. Daí todo mundo quer comparar Santos com São Paulo e Rio de Janeiro, não dá, não dá. O que as escolas recebem aqui de verba, de subvenção, que graças a Deus voltou a subvenção, porque dá para fomentar, dá para trabalhar, aqueles que forem profissional vão se dar bem no carnaval. Vai saber fomentar, e para isso tem que ter portas abertas, para ir você buscar recursos. Então você tem que ter credibilidade, aquilo que eu falo, tem que acabar o amadorismo e virar o profissionalismo. Você virou profissional, você conquista a credibilidade de uma grande empresa, conquista a credibilidade do nosso representante federal, estadual, de um senador, onde tem a fatia da verba parlamentar que pode ser destinada para uma série de serviços sociais, culturais, onde você pode implementar essa verba dentro do seu projeto carnaval. Então, para isso tem que mudar a mentalidade de muita gente. Carnaval na Praia Grande, hoje o espaço, eu vejo de espaço, seria a Praia Grande. Eu vejo uma Praia Grande, um carnaval regional, um carnaval da Baixada Santista, entendeu? É igual, São Paulo vem escola da Zona Sul, Norte, Leste e Oeste. Agora São Bernardo está entrando com uma agremiação.
que vai começar e assim por diante. Já vieram falar para mim porque eu não consigo juntar a X9, União Imperial e o Morro, fazer uma só para ir disputar em São Paulo. Aonde que tu vai conseguir mexer com a vaidade dessas pessoas? Ah, não, vai ter que ser Unidos do Morro. Não, vai ter que ser União Imperial. Não, é mais antiga, pioneira, tem que ser X9. Você entendeu? Nós não vamos conseguir fazer isso dentro da pergunta que você me fez para levar para Praia Grande. Como faria? Entendeu? Então, eu acho que teria que mexer em regulamento. Eu acho que hoje um número bom para uma escola desfilar não é mais aquelas épocas de 4.500 pessoas que a X9 já desfilou, que eu sou dessa época. Eu comecei a desfilar na X9 em 1973. Eu era garoto, criança ainda. Eu peguei os carnavais todinho da praia, todos da praia eu peguei. Fui para São Paulo com a X9. Quando fundou a X9, a Filhotes da X9, eu estava lá desfilando na Tiradentes. Entendeu? Eu vivi os momentos de Bertioga, quando a gente ia desfilar em Bertioga. Estava dentro do cachê que a escola campeã, vice, terceiro lugar, tinha que ir para Bertioga desfilar. Terça-feira, né? Isso, eu vivi esses momentos todos e tinha componente, e tinha pessoas. Então, os 5 anos de paralisação do carnaval atrapalhou tudo isso. Todo mundo pegou o gostinho de viajar. De ir para o Rio, de ir para São Paulo, de ir para o litoral. O que o Pelé falou é verdade. Uma semana que antecipou ajudou muito as escolas de samba, os componentes. Eu sou contra. Na verdade, eu sempre fui contra a antecipação do carnaval. Porque eu acho que o potencial do carnaval para voltar a crescer é o turismo. É o turista. Você trazer o turista de volta, porque infelizmente a população de Santos, ela não vai assistir o carnaval como deveria ir assistir. É igual a Zona Noroeste. O que falta no nosso carnaval também, Isildo? Falta marketing. Divulgar o nosso carnaval o ano todo. Não é só divulgar 20 dias antes, 15 dias antes, um mês antes. Nosso carnaval tem que ser trabalhado o ano todo. O ano todo. O trabalho que o Aldinho fez na época que ele estava na frente da Liga, que colocava lá no pedágio lá o formulário, falando qual que eram os eventos que tinha nas escolas de samba, foi uma parceria legal. Não sei porque acabou essa parceria com a Ecovias, eu não sei o que aconteceu, porque na nossa época nós tentamos retomar, nós não conseguimos. Não sei qual foram os fatores que aconteceu depois da saída do Aldinho, que acabou essa parceria com a Ecovias, mas lá no pedágio entregavam, e daí aparecia União, X9, Morro, Amazonense, aparecia todas as escolas, os eventos ali, as programação. Isso acabou. Então o Carnaval de Santos ele tem que ser mais divulgado, entendeu? Nosso carnaval tem muitos artistas, muitos profissionais bons, tem, mas migraram tudo para São Paulo, estão ganhando lá. Estão ganhando. Hoje nós temos dificuldades aqui. Eu fui presidente da X9. Você, para contratar um grande profissional hoje antigamente, que era de graça, o mestre de bateria que era de graça, hoje, dependendo do mestre, você está pagando. Casal de mestre sala e porta-bandeira, você tem que bancar. A X9 antigamente criava os seus casais. Hoje, apesar que a Thaís está na X9, na minha época ela não me cobrava, não sei agora. Ela, apesar que não ser de Santos, ela começou a receber na X9, depois o amor dela pelo pavilhão foi tão grande que ela não quis mais receber. Mas hoje nós temos essas dificuldades, os presidentes de escola de samba. Imagine você, vamos diminuir o número de escolas de samba, vamos fazer uma fusão, né? Para poder ir para outra cidade. Não consegue, Zildo, não consegue. É difícil mexer com a vaidade, principalmente de quem é do samba, do sambista. Quem é da antiga sabe, os patenteados principalmente sabe que o mais difícil é a gente trabalhar com a vaidade, principalmente dos patenteados. Aí eu tive dificuldade dentro da X9, a gente tentava explicar, mas a vaidade é muito grande. Imagine dos presidentes de escola de samba falar, tua escola vai se juntar com a União Imperial. Porra, cara, não, eu tenho a minha, é assim. Então, o Simonão é um pedagogo do samba, né? Um cara que ensina, que traz conhecimento. Realmente, 5 anos sem carnaval, nós ficamos sem uma geração. Nós perdemos uma geração. Meu filho não gosta de samba.
Eu não culpo ele, não, porque a geração dele não viu, ele viu outras coisas. E para quem ensina não tem coisa pior, porque a gente mostrava, o Simonal falou dos exemplos dele, que ele viu fulano desfilar, viu ciclano desfilar, eu quero ser assim, então ele buscou melhorar em cima dos exemplos. E essa geração perdeu a referência. Nós buscarmos agora recuperar esse tempo perdido, até dá. A X9 está retornando com a X9. Eu acredito que cada escola de samba deveria também ter sua escola mirim para formatar e formar cidadãos que gostem do samba. Porque o samba, além de nós perdermos referência, nós perdemos pessoas que gostem do samba. O samba é cultura, o samba tem uma tradição e tem que ser respeitada, que nem o Simonal falou. Simonal, como é que a gente vai buscar novamente resgatar essa cultura e esse gostar do samba? Que nem eu conversei com o Pelé há dias aí, antes dele ser eleito, né, pela União. Eu falei para ele, olha, Pelé, a cultura está dando uma oportunidade da gente ocupar espaços que não tem. E como eu participei de um chamamento público, e eu ainda dou aula hoje, falei, olha, a gente poderia ocupar mais espaços. Tá aberto, por exemplo. Só que é um pouco difícil eu chegar e dar uma aula lá na X9. Não tenho nenhum problema da minha parte, entendeu? Porque estou levando um pouco mais de conhecimento, de cultura e tal. Mas, por exemplo, minha casa é lá na União Imperial. Então ficou dividido entre a União Imperial e a escola Paulo Gomes Barbosa. De tal. Aí pedi Pelé, falei, olha, a gente tem como começar. Porque ele já tinha em mente, até ele falou agora há pouco aqui no começo da entrevista, já tinha em mente que como ele falou, o sambista tem que estar dentro do terreiro. Mas ele também tem que dar espaço, porque o presidente tem que chamar. Porque sambista é vaidoso demais. Tá entendendo? Acha que está sendo jogado de lado, não sei o que lá. Eu já sou diferente, eu sou um pouco diferente. Eu vou e emboco. Entendeu? Eu chego e falo, olha, eu estou aqui, preciso disso. Tenho meu tempo fico um pouco recluso, tá? Às vezes tu não está bem, tem várias situações dentro da família, dentro de casa e tal. Mas você tem que estar lá dentro, ensinando, não só a percussão, tá entendendo? Mas você tem que estar ensinando. Nós temos que fabricar os nossos mestres sala e porta-bandeira. Isso está uma aberração, é uma coisa horrível. Tem que pagar a gente para trazer de São Paulo para cá, onde que a gente mandava para lá, exportava. Tá entendendo? Agora a gente tem que trazer gente de São Paulo, do Rio, de tudo quanto é lugar. Poxa, e a gente, e os sambistas aqui, e os patenteados? Por exemplo, assim, eu sou um patenteado que trabalho. Eu falo muito pro pessoal. Hoje, por exemplo, eu dei uma ideia lá pro Beto, para a gente jogar um assunto no grupo do Conselho do Samba. Essa semana vamos falar de quem? Da X9. O que você sabe da X9? Para quê? Para que isso começa a entrar dentro da cabeça do pessoal. Memória a discutir memórias, né? Por exemplo, você conheceu a Unidos do Boqueirão? Tá entendendo? Então alguém vai falar lá daquela escola, pô, surgiu, mas depois desapareceu e tal. Aí vai contar um caso ou um causo, tá entendendo? Qualquer. Então tem tudo isso. A gente, como sambista, atuante e tal, eu tenho essa visão, que nós temos que trabalhar, mas por um outro lado, na hora da negociação, os dirigentes têm que largar de mão a preferência pela escola dele, tem que pensar no todo. E no dia do desfile ele pensa na escola dele. Porque se não fizer isso, se não tiver essa mentalidade conjunta, não vai dar certo. Por exemplo, levar o carnaval para outros lugares, eu concordo, desde que seja melhor, que nem o Ditinho falou do ranking. Cara, tem que fazer primeiro logo uma peneira. Desfila todo mundo, 5 dias, 2 semanas, lá sei eu, e vai ser julgado. Quem ficar para trás, ficou. Tá entendendo? Quem conseguiu as melhores vai ficar. Aí então vai ser criado o quê? Grupo 1, 2, 3, 4, quanto que for.
Então aí a pessoa vai ter que ficar lutando para chegar num grande espaço, mas tem que ser feito assim. Bom, eu, ouvindo vocês, me faltou até perguntas, porque eu ia perguntar para o vou perguntar, mas o Ditinho mais ou menos já respondeu. Mas Pelé, você como ex-presidente da União Imperial, novamente reeleito para o próximo triênio, né? É triênio ou é biênio? Biênio. Biênio. Começando agora, foi a semana passada você foi eleito. E como ex-vice-presidente da Liga de Escola de Samba de Santos, como é que você vê o valor da verba que a Prefeitura disponibiliza e quanto faz falta o restante? Quer dizer, como que as escolas, especialmente agora como dirigente da Liga, não como presidente da União, como é que você vê as escolas que não têm quadra, como é o caso da União, da X9, Unidos do Morro? Como é que as escolas que não têm quadra podem sobreviver e se apresentar no carnaval dignamente, além da verba da prefeitura? Onde que pode se buscar dinheiro? Como o Ditinho já falou, tem que ter credibilidade, arrumar patrocinadores, mas como é que você vê esse molho todo assim? O que você diria sobre isso? Então, é de tudo um pouco do que foi falado aqui, né? Isso que o Simonal falou, por exemplo, das pessoas, do sambista, do presidente chamar as pessoas para as escolas. E a mesma coisa quando a gente tivemos na Liga, a gente cobrava muito isso do secretário de Cultura, que as escolas precisavam participar o ano todo, né? Para que elas não ficassem com o chapéu na mão. Então as escolas às vezes caem num comodismo de chegar lá só em setembro e outubro que vai falar de carnaval. E isso, né, eu até outro dia estava comentando, né, que antigamente, o que era legal, tu ligava a rádio AM ou FM e tocava o samba das escolas de samba. Hoje a gente faz concurso samba-enredo, divulga o samba, tudo bem, tem internet, tem tudo, mas a gente não escuta o samba em lugar nenhum. Se não for na quadra, não vai escutar. Não tem um programa. Não é verdade? Então a gente precisa de mais debates que nem esse, precisa de mais, realmente, dos presidentes pensarem, né, amplamente, não pensarem só no... Né? Eu lá na União Imperial, por exemplo, eu dou o espaço aberto para todas as escolas que não tem quadra. Eu já cheguei ao ponto de oferecer para uma escola de samba fazer um ensaio lá e por vaidade não quiseram, entendeu? Então eu jamais perderia uma oportunidade dessa, entendeu? Mas então a gente precisa conscientizar cada vez mais o dirigente, que nem o Simonal falou, que nem o Ditinho falou, para que se pense numa coisa mais ampla, que pense grande. A gente tem que pensar grande, a gente não pode se apequenar. Eu até, o meu projeto de trabalho na União, a minha meta esse ano, eu falo todo dia lá para o pessoal que está comigo, que é evoluir. A gente só fala a palavra evolução. E no caso em todos os setores, patrimônio, que a gente tem um patrimônio, mas na autoestima do torcedor da União Imperial, a gente reconhecer que os antigos tem que estar ali com a gente, porque é com eles que a gente vai aprender, não tem jeito, né? Então essa escolinha do Simonal, saber que o mestre Simonal está dando aula na União Imperial, com certeza isso vai alavancar muita gente. A gente está trazendo a Regina vai comandar os casais, e com a Regina a gente sabe que vem o Valdir vem com a escolinha, né? O Manguinha tem a sua escolinha. Eu também coloquei um projeto lá da Velha Guarda. A Velha Guarda, sexta-feira, vai ter de 15 em 15 dias, vai ter uma roda de samba, convidando sambistas, né? Velha Guarda da X9, Velha Guarda, roda de samba do Ouro Verde, e assim por diante. E também, uma coisa que eu acho muito, que a gente tem que se preocupar com a história das escolas, a história do samba, né? E as escolas, até a gente teve outro dia com o Jardim, ele citou isso, por exemplo, né? Tem muitas escolas que tem uma história rica, só que não está em lugar nenhum, está na cabeça das pessoas, dos antigos. Então assim, uma das coisas que a gente conquistou, e a gente vai implantar, até eu vou falar em primeira mão aqui para o Simonal, que ele não sabe, nós vamos lançar o livro da União Imperial, nós já temos recursos para isso, e o Simonal com certeza vai ser o carro-chefe que vai ajudar a gente a
trazer as pessoas para contarem, né, a história da União Imperial. Com certeza o primeiro livro, depois vai falar, muita gente vai falar, faltou isso, faltou aquilo, mas a gente vai para 1, 2 edições, mas eu acho que vai ser uma conquista muito grande para a gente, para o sambista, para a União Imperial e para a história do samba da região. E os exemplos bons, né, tem que ser seguido. Então eu procuro buscar bons exemplos da X9, do próprio Morro, que hoje, né, tem hoje é a da moda, vamos dizer assim, né? Então isso eu não tenho pudor nenhum em pegar as coisas boas dos outros e trazer pra gente, né? Eu acho que os outros presidentes têm que fazer a mesma coisa. Gente, o assunto é muito amplo, é infindável, né? Ainda mais com esse monte de baluares que nós conseguimos reunir aqui. Então, nós gostaríamos de agradecer à Cervejaria Antuérpia, que nos cedeu o espaço. Aliás, a cervejaria vai começar daqui a 15 dias, pagode aqui às segundas-feiras. Inclusive, nós vamos fazer partes aqui, nós vamos fazer algumas reuniões aqui, algumas rodas de bate-papo, algumas entrevistas. Vamos ajudar aqui o dono da casa. E queríamos agradecer também ao canal Samba Brasil, que não deixa morrer isso aí, que está ali sempre o Ney se esforçando, indo para todo lado. A gente está tentando, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu, Geraldo, Ariones, Ney, a gente que não desfila mais, né? É dessa forma que a gente tenta ajudar, tá certo? E eu gostaria que vocês dessem algumas considerações finais. Pode começar você, Ariones. Então, o espaço foi dado, o espaço foi aberto, as ideias começam a fluir, né? É assim que você começa a formar novas ideias. Então, legal vocês participarem, obrigado pela vinda, né? Isso só acrescenta o programa e só acrescenta o Carnaval de Santos, é isso aí. Primeiramente, obrigado pela oportunidade aí, quando o Ariones me procurou, se eu poderia ajudar o canal Samba Brasil a ter um espaço aí. A gente, na medida do possível, nós somos amantes do carnaval, somos amantes do samba. Eu sou um apaixonado pelo samba, mas eu sou meio nos bastidores, não sou aquele cara que gosta de ficar me aparecendo e indo todas as quadras. Eu sou um cara que gosta de desenvolver os projetos, trabalho, gosto de levar as ideias que eu aprendo com todos, mas vocês podem ter certeza, vocês estão dando um grande pontapé inicial para novamente aquilo que eu falei no início. O carnaval precisa do marketing, o carnaval precisa da divulgação, as escolas de samba precisam de vocês, e vocês são a história do samba. Eu estou aprendendo muito ainda com vocês, mas o pouco que eu sei, se eu puder colaborar com vocês e com o samba, eu estou à disposição. Muito obrigado, canal Samba Brasil. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né? Para mim foi uma honra estar aqui nessa mesa aqui, só fera. Eu até fiquei meio nervoso aqui, porque falar de samba e falar do momento do samba e o momento e o passado é difícil. Mas o caminho é esse mesmo. Eu acho que quanto mais oportunidades tiver de poder começar a falar sobre o samba, falar sobre a história do samba e falar do futuro do samba, das escolas de samba, com certeza só vai agregar. Então, muito obrigado ao canal Samba Brasil pela oportunidade. Eu também agradecimento ao canal, e como a gente conversou sobre o crescimento não do carnaval, tem uma coisa que um dia eu fui participar de um simpósio no Rio de Janeiro e eu vim com uma palavra na cabeça. Para o nosso carnaval ser forte, ser grande, a gente tem que ter conteúdo. Se não tiver conteúdo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Muito obrigado. O que eu vou falar depois dessas férias todas? Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? De alguma forma contribuindo para o canal Samba Brasil. Eu acho que nós estamos no caminho certo. A gente tem que insistir com isso, tem que continuar dando oportunidade para essas feras, essas autoridades do samba. E eu acho que a semente lançada sempre germina. E agradeço a oportunidade de estar no meio de vocês todos, estou mais aprendendo, né? E é isso aí. Viva o canal do Samba Brasil e viva aqueles que aqui vêm a brilhantar o nosso canal com a sua cultura e seu conhecimento.
Canal Samba Brasil, o canal do sambista. 24 horas no ar.